Dúvida de concordância verbal. Os Estados Unidos provou ou os Estados Unidos provaram? Vamos discutir essa e outras concordâncias numa questão da FCC, TRT, Rio Grande do Sul 2011. Em se cuidando dessa doença no início, não existe dúvidas de que haverá cura, é o que os Estados Unidos recentemente provou ao mundo. E a proposta da banca? A redação da frase acima está correta, certo ou errado? Vamos ler pensando em erro gramatical? Quando você lê em se cuidando, é uma situação especial para a colocação pronominal. Como anda a memória? É a preposição em mais o gerúndio. Quando essa dupla está na frase, a gramática impõe próclise, ou seja, o pronome antes do verbo. Então, em se cuidando é uma construção legítima, o pronome não pode ficar depois do gerúndio nessa situação. Vamos para a segunda etapa, não existe dúvidas ou não existem dúvidas. O verbo existir, lembre bem, é pessoal, portanto virá automaticamente acompanhado de sujeito. O sujeito é o substantivo dúvidas. Portanto, leitura lógica, percepção lógica, não existem dúvidas. Pronto, já encontramos uma falha gramatical. Vamos então ao assunto da aula de hoje, que é: os Estados Unidos recentemente provou ou provaram ao mundo? Sabe qual é o detalhe que você tem que aprender a enxergar? É o artigo. Como nós temos os Estados Unidos, obrigatoriamente provaram ao mundo. Conclusão, você está diante de um período com duas falhas de concordância verbal. Se você estava pensando em proposta errada, parabéns. Vamos ao reforço? Acompanhe comigo. Há uma concordância muito especial com nomes que não têm singular, nomes que só existem no plural. E o segredo é você verificar se esses nomes estão ou não estão acompanhados de artigo. Acompanhe. Você tem a seguinte lógica: os Estados Unidos, olhe para o artigo, venceram a crise. E por que você tem os Estados Unidos venceram a crise? Pela presença do os, que é o artigo que acompanha um nome que não tem singular. Segunda frase: as Alagoas naturalmente têm lindas praias. Por que plural? Pela presença do artigo. Terceira frase: os sertões são de Euclides ou os sertões é de Euclides da Cunha? Plural por conta da presença do artigo no título da obra. Vamos para a quarta frase. Os Lusíadas são de Camões ou os Lusíadas é de Camões? Eu sei que você está pensando numa obra, e eu também. E é essa maneira de pensar uma única obra e associação com que é uma maneira errada para a língua portuguesa. Por quê? Como o nome não existe no singular, somente no plural, é a presença do artigo que nos leva para o plural. Portanto, os sertões são de Euclides, os Lusíadas são de Camões. Outra frase: os escravos são de Castro Alves ou os escravos é de Castro Alves? Obrigatoriamente são, mais uma vez pela presença do artigo. Outra frase: os Andes são ou os Andes é uma cordilheira? Cordilheira. Naturalmente, os Andes são uma cordilheira, por quê? Pela presença do artigo, mais uma vez. E os Alpes fica ou os Alpes ficam na Suíça? Vai para o plural, porque nós temos a presença do artigo. Olha uma observação geral agora. Quando se trata de nome de livro, como é o caso dos sertões, os Lusíadas, os escravos, você encontra um ou outro autor que defende o verbo no singular. Mas olhando as bancas que elaboram provas de concursos e vestibulares, há quase uma unanimidade. Não interessa se é nome de estado, nome de país, nome de cordilheira, o que interessa de verdade é a presença do artigo. É essa presença do artigo que nos guia em direção ao plural. Tranquilo? Então acompanhe uma outra lógica que é sem o artigo. Olha o que vai ocorrer. Você diz Minas Gerais e dificilmente diz as Minas Gerais.
você diz Minas Gerais tem muitos minérios, naturalmente com o verbo no singular. Diz Alagoas possui lindas praias. No caso de Alagoas é muito curioso, porque há liberdade para dizer as Alagoas ou dizer Alagoas. Veja que quando dissemos as Alagoas, levamos o verbo para o plural. E agora, Alagoas possui lindas praias com o verbo no singular. Buenos Aires, o lógico é não ter artigo, portanto é local turístico. Montes Claros é plural, mas não está acompanhado do artigo, portanto fica em Minas Gerais. Primaveras é o nome de um livro, de uma obra do Casimiro de Abreu, portanto é de Casimiro de Abreu. Campos, no interior do Rio de Janeiro, fica no estado do Rio. E Vassouras, palavra que só existe no plural, fica no interior do Rio de Janeiro também. Então olhe esse bloco como é interessante. Minas Gerais, Alagoas, Buenos Aires, Montes Claros, Primaveras, Campos, Vassouras. O que une todos esses substantivos numa regra só? Naturalmente a falta de artigo. E sem o artigo definido, o verbo fica no singular. Tranquilo então? Bem, você já descobriu que as nossas videoaulas são bem simples e eficientes e que o nosso conteúdo é gratuito à sua disposição todos os dias no nosso canal do YouTube. Inscreva-se é a palavra correta e conteúdo pago para você que tem necessidade de fazer um curso mais alongado, naturalmente porque quer gabaritar a prova de língua portuguesa. Até o nosso próximo encontro.